Você já sabe que não precisa mais de idade mínima para conseguir sua aposentadoria. Mas você deve estar lá dentro da sua cabeça assim, ó. E aí, se eu me aposentar, eu perco quanto? Esse vídeo é para isso. A gente vai tentar responder essa dúvida e várias outras dúvidas a respeito da aposentadoria especial, o que acontece com o valor do seu benefício, que documento que você precisa, o INSS pode responder que você tem direito ou não a depender de quê. É isso que a gente quer responder aqui para você hoje. Seja muito bem-vindo. Já deu seu like aí e vamos pro vídeo. Para não esquecer de falar nada para vocês, eu trouxe aqui a minha colinha. Quer ver, ó? A gente vai falar então da decisão do STF no fim da idade mínima para a aposentadoria especial. A gente também vai falar sobre o valor do benefício, como é que a gente faz para aumentar utilizando o excesso de contribuição para quem já contribuiu mais de 25 anos. Como é que a gente faz para aumentar o valor do benefício para aquelas pessoas que tiveram dupla jornada, trabalharam em 2 lugares, por exemplo. A gente também vai falar aqui sobre uma dúvida muito importante que é, tá, mas e se eu não tiver todo o tempo de contribuição especial? Se eu tiver um pedaço de tempo de contribuição normal, o que é que eu faço? Além disso, como é que fica a regra de pontos para aposentadoria especial? Você deve ter aprendido aqui durante esse tempo de sua jornada pela internet que havia duas regras, uma era da idade mínima e a outra a regra de pontos. Se o STF afastou a regra da idade mínima, o que aconteceu com a regra de pontos? Outra coisa que todo mundo quer saber. E se no EPI tiver marcado eficaz, ou seja, forneceram para vocês máscaras, luvas, etc., equipamentos de proteção individual. Isso afasta o direito ao benefício ou não? Mas, como é que fica a situação das outras pessoas que não enfermeiros e técnicos de enfermagem? E aí? Será que quem trabalha na limpeza, será que quem trabalha no raio-x, na lavanderia, tem direito? Gente, há muitas outras dúvidas aqui para baixo, eu vou parar de listar para vocês e vamos começar o vídeo. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a idade mínima no STF. O STF decidiu, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a regra da idade mínima é inconstitucional. Poxa vida, mas não entendi nada, então eu vou explicar para vocês rapidinho para você entender. Lá na reforma da Previdência, lá em 2019, foi implantada uma regra de idade mínima para aposentadoria especial. Para quem teria que completar 25 anos de contribuição, teria que preencher o requisito da idade, que seria no mínimo 60 anos. Bom, e aí? Aí que enfermeiros, médicos, pessoal do raio-x, mas não só, todo mundo que trabalha exposto a algum tipo de insalubridade, periculosidade ou penosidade, teria que completar essa idade mínima. Bom, essa questão chegou lá no STF e o STF decidiu que não pode, que é inconstitucional exigir que essas pessoas que trabalham expostas a risco tenham fixado uma idade mínima, ou seja, não tem mais idade mínima, foi declarada inconstitucional. E daí? Daí que você só precisa agora completar 25 anos de tempo de contribuição. Completou 25 anos, pronto, você já tem direito. Imagine, por exemplo, que uma pessoa comece a trabalhar lá como auxiliar de enfermagem aos 20 anos de idade. 20, 30, 45 anos. Aos 45 anos já pode se aposentar por tempo de contribuição especial, mesmo sem ter idade mínima. Parece louco, mas é verdade. Se você já tem 25 anos de tempo de contribuição, você já pode pedir o seu benefício e não há nada que o INSS possa fazer para impedir a concessão do seu benefício. Então peça. Gente, eu tenho muitos conhecidos, amigos, a minha sogra, são pessoas que trabalham na saúde. E eu vejo nessas pessoas uma certa resistência a se aposentar, porque essa pessoa ainda é muito nova, porque ela acha que ela não precisa, ou porque ela acha de repente que vai ter que se afastar do trabalho dela de enfermeira, de técnico de enfermagem, etc. Bom, se é o seu caso, queria que você colocasse a mão na consciência e pensasse um pouco sobre o que é que você está deixando de ganhar na sua vida
por não se aposentar. Um tempo para os filhos, um tempo para o neto. Talvez descansar um pouco, talvez não trabalhar à noite nunca mais. Talvez não faltar em nenhum Natal de família nunca mais. Pois é, eu sei, o trabalho na saúde pública não é um trabalho fácil, é um trabalho sofrido, é um trabalho de sacrifício, principalmente para a sua família, para a sua saúde. Se você está nessa situação de 25 anos de tempo de contribuição e está pensando em se aposentar, então nós vamos passar para o segundo tópico, que é como é que você calcula o valor do seu benefício. E como é que chega no valor do benefício? Como é que faz para você receber mais? Você precisa entender isso para você conseguir programar o seu futuro e entender se você vai pedir o seu benefício agora ou se você vai esperar mais algum tempo ainda. Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês. É simples, mas fica um pouco confuso. Então vai aparecer aqui atrás de mim alguns elementos para nos ajudar a entender isso, tá bom? Então, para você chegar no valor da aposentadoria especial, você faz essa conta: média vezes o percentual. Agora eu vou explicar para vocês como é que você chega na média primeiro, tá? A média é calculada com base em todas as suas contribuições desde julho de 94 até o dia da sua aposentadoria. Então, julho de 94 até o dia D, que é o dia da aposentadoria, você faz a média de todas essas contribuições. Então, você já sabe que a média não é o valor da última contribuição, é a média, certo? É muito comum que os clientes me perguntem: será que eu vou me aposentar com o valor da última remuneração? Não, você vai aposentar com o resultado dessa conta, média vezes o percentual. Bom, agora vamos pensar no percentual. Que percentual que é esse? A Constituição diz que o valor da aposentadoria especial começa em 60% da média. 60%. Mas é sempre 60%, doutor? Não. Você vai ganhar 2% por ano que extravasar o mínimo. Então você começa com 60%, mas ganha 2% por ano que extravasar do mínimo. Mas que mínimo? O mínimo para mulheres é de 15 anos e para homens de 20 anos. Então vamos lá, vamos pensar no caso aqui de uma mulher. Uma mulher que tenha 15 anos de contribuição não tem direito à aposentadoria especial, precisa de 25. Então, uma mulher que tenha 25, que é o período mínimo, você vai pegar aqueles 15 que a Constituição fala e até 25 tem 10, certo? Então, 15, 16, 17, 18, 19, até 25. Bom, esses 10 anos que excederão aos 15 servirão de base para aumentar o percentual. Então, se você tem 10 anos sobrando, você ganha 2% por ano. Logo, você ganha 20% a mais na aposentadoria. Voltando um pouco. Você começaria então com 60%, mais 2% porque você completou 16 anos, mais 2% porque você completou 17 anos, mais 2% porque você completou 18 anos e assim por diante até 25, porque 25 é o mínimo. Logo, a aposentadoria especial para mulheres já começa com 80% da média. Entenderam? Então, mulheres para aposentadoria especial sempre começarão com 80% da média. E isso continua aumentando. Se você tiver 26 anos mais 2%, 27 anos mais 2%, até você atingir os 100%. Isso para mulheres. Bom, e para homens? Homens começam com 60%, 2% a mais por ano que extravasarem 20 anos. Se o homem vai ter direito à aposentadoria especial aos 25, logo, na pior das hipóteses, o homem tem 5 anos além dos 20. 5 anos vezes 2% dá 10%. Você começa então com 60% mais 10%, então o homem começa a receber uma aposentadoria especial com 70% da média. Vou tentar simplificar, tá bom? O valor da aposentadoria especial, então, se calcula multiplicando a média pelo percentual, que para mulheres começa em 80% e para homens começa em 70%. E se você tiver
anos a mais dos 25 de contribuição, você vai conseguir aumentar até os 100% da média. Poxa, mas a minha média é ruim, como é que eu faço para aumentar? Aí é muito difícil de aumentar. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que trabalham para a saúde, elas trabalham recolhendo sobre um salário ou sobre um rendimento. Seria necessário que ela pagasse um plus, um extra, para conseguir complementar esse valor. Mas a maior parte das pessoas, a gente sabe que já vive ali no limite, então não tem como pagar a mais. Além disso, se você já contribuiu desde 94, olha, 94, 2004, 2014, 2024, nossa, então você já tem ali mais de 25 anos contribuindo. Se você aumentar a sua contribuição por um ano, isso não vai representar quase nada na sua média. Logo, a média vai se manter basicamente a mesma e o percentual esse pode aumentar se você tiver anos extravasando aos 25 anos de contribuição. Considerando que o homem começa com 70% da média e mulheres começam com 80% da média. Ficou claro para você? Se não ficou, aqui embaixo você pode me mandar a mensagem para a gente conseguir analisar o seu caso e saber se você já tem direito ou não à aposentadoria e a quanto de percentual na sua aposentadoria. Olha, clica. Eu vou olhar o teu caso e vou te dar uma resposta com honestidade sobre se compensa ou não a sua aposentadoria já. Clica aí. Talvez agora esteja se perguntando, tá, já sei, não existe mais idade mínima, mas e os pontos? De quantos pontos eu preciso para me aposentar? Todo mundo está fazendo essa pergunta, sabia? Não é só você. Mas olha, é uma pergunta que não faz nem muito sentido, eu vou explicar para você porque você vai entender depois. É o seguinte, desde a reforma da Previdência existem duas regras para a aposentadoria especial. Uma das regras é a da idade mínima, que exige, ou exigia, 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Existe uma outra, que é a regra de pontos, que exige 25 anos de contribuição especial e o atingimento de 86 pontos, que é a soma do tempo de contribuição com a idade. Ou seja, você precisa de duas coisas: 25 anos de tempo de contribuição e 86 pontos. E aqui, 25 anos de tempo de contribuição e idade mínima. Mas o STF veio aqui e falou assim: a idade mínima não pode. Ou seja, você só vai ter que cumprir os 25 anos de tempo de contribuição. E aqui, 25 anos e mais os pontos. Logo, ninguém mais vai optar pela regra de pontos. Ela continua existindo, mas na prática, ninguém mais utiliza. Vão só utilizar a regra da idade mínima sem idade mínima. Deu para entender? Pois é, agora só falta você clicar aqui embaixo e entender como é que funciona o nosso atendimento e me chamar para que a gente possa analisar o seu caso e entender se você tem direito. Já se você tiver com muito interesse nesse tema, a gente vai começar agora a responder perguntas que vieram para a gente pelas redes sociais envolvendo esse mesmo tema, ou seja, como é que funciona a aposentadoria especial sem a idade mínima. Valor, se pode algumas determinadas funções ou não ter direito à aposentadoria e assim por diante. Caso você ainda queira saber mais, então, continue com a gente depois da vinheta. Então vamos lá, gente? Respondendo as dúvidas, minha equipe ficou uma semana pedindo para vocês mandarem dúvidas a respeito da aposentadoria especial, principalmente do pessoal da enfermagem, e muita gente mandou dúvida. Essas dúvidas são muito importantes mesmo. São centenas de dúvidas, então para que a gente não fique aqui 2 horas conversando, minha equipe pegou todas essas dúvidas, colocou no liquidificador e trouxe só aquelas piores, aquelas que todo mundo tem. Então vamos lá? Primeira dúvida de hoje. A primeira dúvida diz o seguinte: a pessoa trabalha em posto de saúde e ela ouviu dizer que só na UTI a pessoa tem direito à aposentadoria especial. Tá querendo saber que se isso é verdade ou não? Não é. Todo mundo que trabalha exposto a micro-organismos que possam fazer mal à saúde tem direito à aposentadoria especial. Traduzindo, pessoal do posto de saúde, claro que tem direito à aposentadoria especial. E mais que isso,
Tem gente que trabalha em clínicas particulares ajudando os médicos e essas pessoas também estão expostas a agentes especializantes, ou seja, também estão colocando sua saúde em risco e por isso também têm direito ao mesmo benefício, aposentadoria especial aos 25 anos sem idade mínima. Então, se você é uma pessoa que trabalha em posto de saúde, sim, você tem direito à aposentadoria especial. Agora, olha essa dúvida aqui. Essa é importante, ó. O limite do teto do INSS vale para mim? Eu trabalho em 2 hospitais CLT e desconto o INSS nos 2. Eu vou receber as 2 aposentadorias? Olha, são 2 perguntas em uma, então vamos responder por partes. É o seguinte, é muito comum na saúde que a pessoa trabalhe em 2 lugares, em um hospital, num outro hospital, ou em um hospital em uma clínica, ou até que trabalhe, mas também contribua para o INSS. E daí? Como é que essa pessoa faz? Esses 2 salários, ou essas 2 remunerações do mês, devem ser somadas. Você vai somar as duas para descobrir qual é a contribuição daquele mês e vai fazer isso todos os meses. Na prática, a sua média vai ser calculada com base nas 2 contribuições mensais que você faz todo mês. Então, a primeira parte da dúvida, sim, você vai somar os 2 salários. Você não vai ter 2 aposentadorias, mas é como se tivesse. Você vai somar os 2 salários para calcular a sua aposentadoria. Porém, a segunda pergunta é: e se extravasar o teto? Eu vou ter 2 aposentadorias mesmo assim ou não? E infelizmente não. Na verdade, se você está contribuindo acima do teto, a sua contribuição está equivocada e você não vai poder utilizar isso para nada. Você deveria ter contribuído em uma atividade, ou sendo empregado, ou sendo autônomo, você devia ter contribuído em uma atividade e na outra atividade só até atingir o teto. Atingir o teto dali para cima não precisa contribuir mais, porque lá na frente você não vai poder utilizar. Então, respondendo, sim, você pode somar as 2 contribuições, mas só até o limite do teto do INSS. Essa dúvida não é para todo mundo, mas ela é relevante porque algumas pessoas incidiram nisso durante muito tempo. Então, eu vou explicar para vocês. Essa cliente quer saber o seguinte: ela recebeu auxílio-doença por alguns anos, ela não diz quantos anos, mas diz que recebeu por alguns anos. E quer saber se esse período de auxílio-doença entra na conta dos 25 anos de que a gente falou antes. Ou seja, a pessoa precisa de 25 anos de tempo de contribuição especial para poder se aposentar em aposentadoria especial. O período de auxílio-doença entra nessa conta dos 25 anos? Sim, gente, entra. A jurisprudência já está pacífica de que se a pessoa trabalhava, por exemplo, como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ficou doente e voltou a trabalhar como técnico de enfermagem, sempre esse período de auxílio-doença vai ser computado para aposentadoria especial. Além disso, esse valor do auxílio-doença também entra na conta para a gente descobrir qual vai ser o valor do seu benefício. Esse aqui, ó, é para o pessoal que trabalhou na prefeitura ou no estado. Quer ver? Doutor, trabalhei 8 anos no hospital público do Paraná e saí. Esse tempo especial conta para minha aposentadoria no INSS? Gente, isso aqui é um imbróglio que é até difícil de responder para vocês. Eu vou tentar explicar, tá bom? Existe um entendimento na Justiça Federal que é o seguinte: se o sistema da prefeitura, o regime de previdência da prefeitura, deixou de existir, isso é muito comum em prefeituras pequenas do interior, eles abriram o regime de previdência e aí não estava muito indo bem das pernas, fecharam o regime de previdência. Essas pessoas foram reintegradas ao INSS, então sim, aquele período vai ser computado para aposentadoria especial. Porém, se a pessoa trabalhava em um regime próprio de previdência, ou seja, um regime público que ainda existe, mas ela saiu, que nem a nossa amiga aqui, então não vai ser computado para o INSS. E daí? Em tese, você poderia entrar com 2 ações.
Uma contra o regime próprio de previdência, pedindo a averbação daquele período, digamos, essa pessoa trabalhou 8 anos no regime próprio, entra com uma ação contra o regime próprio, pedindo esses 8 anos para que eles sejam convertidos em aposentadoria especial, perdão, em período especial. É possível? É possível. E contra o INSS para o resto. Esse processo vai ser longo, vai ser difícil de vencer, mas em tese é possível de acontecer assim, gente. É muito incomum mesmo, tá? É muito comum que as pessoas que trabalham em regime próprio acabem pedindo dois benefícios. Elas pedem um no regime próprio e um no INSS, se elas conseguirem completar tempo nos dois. E se não completarem, acabam perdendo o tempo do regime próprio, porque dá muito trabalho converter esse tempo em período comum. É possível, mas dá muito trabalho. Porém, lembra, se você trabalhava num regime próprio, numa prefeitura, e esse regime deixou de existir e voltaram para o INSS, então nesse caso, sim, o período do regime próprio pode ser computado. Essa dúvida aqui eu acho relevante porque a gente está com essa onda agora de pejotização, essa onda de todo mundo trabalhar para cooperativas ou para outras empresas terceirizadas. Então eu trouxe aqui para vocês porque deve ter muita gente aí que está me escutando que está em situação parecida. Então vamos lá. Vamos ver a dúvida, gente. Fui contratado por cooperativa, fiz home care por anos, ou seja, cuidou de alguém em casa, né? Esse tempo conta como especial para me aposentar mais cedo? Veja, essa pessoa trabalhava provavelmente como auxiliar de enfermagem e foi trabalhar na casa de alguém contratado por uma cooperativa. Mas isso aqui valeria para qualquer coisa, perceba. Talvez você esteja trabalhando agora de auxiliar de enfermagem, contribuindo no carnezinho, pagando como autônomo. Vai estar na mesma situação. Talvez você esteja trabalhando numa empresa terceirizada e não numa cooperativa, trabalhando também para cuidados de idosos, cuidar de alguma pessoa doente. E aí, como é que você resolve isso? Na verdade é o seguinte, gente, não existe uma atividade especial como existia no passado. Lá atrás, há muito tempo atrás, a gente poderia dizer enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico. Essas pessoas são categorias especiais, atividades especiais, profissões especiais, então não precisam comprovar mais nada. Não é o que acontece agora. O que acontece agora é o seguinte: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, o pessoal do raio-x, médicos, essas pessoas estão trabalhando em um ambiente que, em tese, estão expondo essas pessoas a risco de contágio com micro-organismos. Seja por meio respiratório, seja porque furou um dedo numa agulha, ou seja, essas pessoas estão em risco. Talvez nunca contraiam nenhuma doença, mas estão sempre em risco de contrair doença. Percebeu agora? Se você está cuidando de um idoso que não pode te passar nenhuma doença, provavelmente você não vai conseguir comprovar a especialidade, ou seja, a exposição ao risco de contágio. Se você está trabalhando com uma pessoa doente porque está com uma doença que se transmite, aí é completamente diferente. Então, pouco importa se você trabalha com uma cooperativa, como autônomo, como uma empresa terceirizada. Se você está numa situação que está exposto ao risco de contágio por micro-organismos, sim, você tem direito. E é por isso que o pessoal da limpeza de hospital consegue. Ou seja, não é uma categoria, é o ambiente que expõe essa pessoa ao risco de contágio, então ela consegue sim a aposentadoria especial, mesmo sem ser enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, o pessoal da limpeza. Porém, nesse caso que essa amiga falou, ela não deixou claro, mas a maior parte das pessoas que trabalham cuidando de idosos, elas não estão expostas a risco de contágio, porque o idoso ele não sofre de um problema que possa passar para alguém. Se essa não for a realidade, ou seja, se a pessoa que está sendo cuidada está com uma doença que pode ser transmitida, aí é o oposto, sim, há risco de contágio, então sim, você está exposta a risco e tem direito à aposentadoria especial.
Essa dúvida aqui eu acho relevante porque a gente está com essa onda agora de pejotização, essa onda de todo mundo trabalhar para cooperativas ou para outras empresas terceirizadas. Então eu trouxe aqui para vocês porque deve ter muita gente aí que está me escutando que está em situação parecida. Então vamos lá. Vamos ver a dúvida, gente. Fui contratado por cooperativa, fiz home care por anos, ou seja, cuidou de alguém em casa, né? Esse tempo conta como especial para me aposentar mais cedo? Veja, essa pessoa trabalhava provavelmente como auxiliar de enfermagem e foi trabalhar na casa de alguém contratado por uma cooperativa. Mas isso aqui valeria para qualquer coisa, perceba. Talvez você esteja trabalhando agora de auxiliar de enfermagem, contribuindo no carnezinho, pagando como autônomo. Vai estar na mesma situação. Talvez você esteja trabalhando numa empresa terceirizada e não numa cooperativa, trabalhando também para cuidados de idosos, cuidar de alguma pessoa doente. E aí, como é que você resolve isso? Na verdade é o seguinte, gente, não existe uma atividade especial como existia no passado. Lá atrás, há muito tempo atrás, a gente poderia dizer enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico. Essas pessoas são categorias especiais, atividades especiais, profissões especiais, então não precisam comprovar mais nada. Não é o que acontece agora. O que acontece agora é o seguinte: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, o pessoal do raio-x, médicos, essas pessoas estão trabalhando em um ambiente que, em tese, estão expondo essas pessoas a risco de contágio com micro-organismos. Seja por meio respiratório, seja porque furou um dedo numa agulha, ou seja, essas pessoas estão em risco. Talvez nunca contraiam nenhuma doença, mas estão sempre em risco de contrair doença. Percebeu agora? Se você está cuidando de um idoso que não pode te passar nenhuma doença, provavelmente você não vai conseguir comprovar a especialidade, ou seja, a exposição ao risco de contágio. Se você está trabalhando com uma pessoa doente porque está com uma doença que se transmite, aí é completamente diferente. Então, pouco importa se você trabalha com uma cooperativa, como autônomo, como uma empresa terceirizada. Se você está numa situação que está exposto ao risco de contágio por micro-organismos, sim, você tem direito. E é por isso que o pessoal da limpeza de hospital consegue. Ou seja, não é uma categoria, é o ambiente que expõe essa pessoa ao risco de contágio, então ela consegue sim a aposentadoria especial, mesmo sem ser enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, pessoal da limpeza. Porém, nesse caso que essa amiga falou, ela não deixou claro, mas a maior parte das pessoas que trabalham cuidando de idosos, elas não estão expostas a risco de contágio, porque o idoso ele não sofre de um problema que possa passar para alguém. Se essa não for a realidade, ou seja, se a pessoa que está sendo cuidada está com uma doença que pode ser transmitida, aí é o oposto, sim, há risco de contágio, então sim, você está exposta a risco e tem direito à aposentadoria especial. Essa dúvida aqui chegou às dezenas para nós, só mudando o termo, o nome, quer ver? Olha lá, ó. Meu registro antigo está como atendente e não como técnico de enfermagem. Eu perco o direito à aposentadoria especial? Chegou para nós também essa mesma dúvida com atendente de enfermagem, ajudante de hospital, prático de enfermagem e alguns outros. O que interessa aqui, gente, não é o cargo, ou seja, não é o que está escrito na sua carteira de trabalho. O que interessa é o ambiente. Se o ambiente te expunha a um risco de contágio, ou seja, um risco de contrair uma doença infecto-contagiosa por vírus ou bactérias, então sim, você tem direito à aposentadoria especial. Não importa o que está escrito na tua carteira de trabalho. Se você é uma daquelas pessoas que já pegou o PPP e já deu uma lidinha nele, você descobriu o seguinte: lá tá escrito assim, ó, EPI eficaz? Sim. O que significa isso? Significa que a empresa te forneceu um equipamento de proteção individual, uma luva, uma máscara e que esse equipamento afasta o seu direito à aposentadoria especial.
EPI eficaz? Sim. Por isso, tem muita gente querendo saber aqui, se o meu PPP está dizendo isso, eu perco o direito? Quer ver essa dúvida aqui, ó? O INSS negou o meu pedido, dizendo que a folha do PPP mostra que eu usava EPI eficaz. Eu perdi o meu direito? E a resposta é curta. Não, não perdeu. E por que não? Porque o Supremo Tribunal Federal disse que é impossível que um equipamento de proteção individual afaste o risco de contágio por micro-organismo em um ambiente hospitalar ou em ambiente de posto de saúde. Então, nesse caso, se você trabalha na saúde, seu EPI é eficaz, não precisa se preocupar, que ainda assim você vai ter direito à sua aposentadoria especial. Eu duvido que você não tenha essa dúvida aqui, quer ver? Trabalhei nos anos 90 em um hospital que faliu. Como eu vou conseguir o PPP se a empresa não existe mais? Há muitas pessoas que estão com muitos problemas em relação a isso. É o seguinte, há muitos hospitais que faliram, há outros que trocaram de nome, foram vendidos, há aqueles que não faliram, mas estão numa situação completamente irregular, e há outros que foram vendidos e melhoraram muito as condições de trabalho. E aí? Como é que você faz para comprovar as suas condições de trabalho lá antigamente? É o seguinte, gente, há um entendimento na justiça que diz que é possível realizar a prova em outro estabelecimento. Ou seja, caso as condições de trabalho que você tinha naquela época desapareceram, porque a empresa fechou, faliu ou até porque ela melhorou muito a sua condição de trabalho, você poderia indicar uma outra similar e conseguir uma perícia nessa similar. Há entendimento praticamente pacífico nesse sentido. O INSS reconhece isso? Não. O INSS vai querer de você o PPP. Então, o seu caso vai ter que ir para a justiça, não há como correr. Há umas coisas que a gente tem que fazer antes de dar entrada nesse requerimento. Você vai ter que comprovar que essa empresa fechou ou que essas condições de trabalho foram alteradas para que você consiga depois na justiça uma perícia. Mas sim, é possível, viável e está praticamente pacífico já. Então não precisa ficar com medo. Se aquela empresa que você trabalhou fechou as portas, você continua tendo direito à aposentadoria especial. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível sim. Bom, esse era o vídeo de hoje. A intenção aqui era te mostrar como é que funciona esse fim da idade mínima da aposentadoria especial que você está vendo pela internet. Tomara que eu tenha alcançado aqui a minha meta e você tenha entendido, mas eu fico à sua disposição se você ainda quiser fazer mais alguma pergunta. Além disso, queria me colocar à tua disposição também para entender e te falar sobre se você tem ou não direito à aposentadoria especial e te recomendar os melhores caminhos. Como é que você faz isso? Você clica aqui nesses botõezinhos que estão aqui abaixo, você vai ser remetido à minha equipe vai te fazer algumas perguntas, são as perguntas que eu deixei prontas para eles já, e na sequência vai marcar uma reunião para que você saiba se tem direito ou não tem direito à aposentadoria especial, se vai precisar ainda contribuir mais alguma coisa, ou seja, vai poder fazer as suas perguntas. Clica aí, vou ser muito grato. Até mais. Tchau, tchau.